Olá, o programa OAB Nacional começa agora com as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. Em um momento histórico para a OAB, foi garantido espaço para as mulheres em cargos de diretoria. Colégio de Presidentes vota pelo fim da cláusula de barreira, beneficiando a jovem advocacia. OAB Nacional lança a campanha Mero Aborrecimento Tem Valor. E você vai ver também, OAB apresenta plano de valorização da advocacia idosa. Esses são os nossos destaques. O programa OAB Nacional está começando. As últimas gestões da OAB têm se voltado para garantir o espaço da mulher advogada dentro do sistema da Ordem dos Advogados do Brasil. E na mais recente sessão do Conselho Pleno da entidade, esse esforço foi demonstrado com a aprovação de cotas para advogadas em cargos diretivos. De encontro aos compromissos da atual gestão em valorizar a advocacia feminina, o Conselho Federal da OAB garantiu a representatividade da participação das mulheres nos quadros diretivos da entidade. Foi aprovada a redação do artigo 131 do Regulamento Geral e inserção de dois novos artigos, 156B e 156C. Assim, fica admitido o registro de chapas que atendam ao mínimo de 30% e ao máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. As regras começam a valer a partir das eleições de 2021 e se aplicam aos cargos de diretoria dos conselhos seccionais, de conselheiros seccionais, de conselheiros federais, de diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados e também das subseções. Ficou aprovada ainda a recomendação para que as chapas apliquem voluntariamente a norma já em 2018. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, destacou que a aprovação é histórica para a advocacia e para a entidade, que já há alguns anos vem lutando para manter a igualdade feminina na OAB. Mas é bem verdade que nós estamos construindo uma verdadeira obra coletiva, porque ela é, sim, uma construção que cada um tem colocado o seu tijolinho. Foi aqui lembrado hoje pela nossa conselheira Márcia Melaré, presidente Ufiro Cavalcante, presidente Marcos Vinícius com os 30% nas cotas, esta gestão agora dando este passo gigantesco na visão de inclusão da advocacia das mulheres brasileiras hoje. Porque isto tem que ser feito com responsabilidade. Nós temos mais de 1000 subseções no Brasil que estarão se adequando a este processo. Hoje nós temos a maior composição de mulheres conselheiras federais que foram as responsáveis por este avanço. Hoje nós temos a primeira mulher que recebeu a comenda, Rui Barbosa. Hoje nós temos as nossas comissões, que nós podemos dizer que é o maior número de comissões com presidentes e vice-presidentes mulheres. Hoje nós temos a Conferência Nacional da Advocacia e não dos advogados. Hoje nós temos o Mais Mulheres na OAB. Exatamente por quê? Porque a construção foi feita com responsabilidade e a obra é verdadeiramente coletiva. O relator da matéria em plenário, secretário-geral Felipe Sarmento, lembrou que, de 27 seccionais, apenas uma tem uma mulher na presidência, a OAB de Alagoas, e que as cotas estabelecem o mínimo, mas que a inserção das mulheres nas chapas pode ser maior do que 30%. Não é máximo, não. Nós estamos falando de mínimo. E o mínimo para esta eleição é a questão da Constituição Política. Eduarda Mourão, presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, teve seu empenho em prol da advocacia feminina destacado no Conselho Pleno. Ela relembrou as lutas por igualdade na OAB e comemorou a aprovação da nova regra. Com a lucidez e dentro do diálogo, construindo de forma irmanada com todos os conselheiros e as conselheiras. Então, nós estamos com muita tranquilidade, com muita serenidade, compreendendo que esta proposta satisfaz, sim. É uma regra transitória, mas ela é a mínima. O que nós estamos propondo aqui é o mínimo. Evidentemente que
Evidentemente que essa construção política caberá a cada um de nós em suas cidades, em suas seccionais. A nós, mulheres que estamos aqui presentes, que iremos representar outras também, levaremos a cada uma das advogadas do Brasil afora de que nós devemos fazer política, dialogarmos, e temos aqui uma regra mínima, transitória, mas irá nos satisfazer para que nossas próximas eleições nós tenhamos uma modificação significativa e realmente construindo e reconstruindo a história que nós precisamos. A OAB pretende proporcionar uma reflexão para toda a sociedade de como o chamado mero aborrecimento tem prejudicado a advocacia e a população, especialmente nos casos em que a ação pede danos morais por meio do direito do consumidor. Sempre em defesa dos direitos do cidadão, a OAB lançou a campanha nacional Mero Aborrecimento Tem Valor, elaborada por meio das Comissões de Direito do Consumidor, de Prerrogativas e da Jovem Advocacia. O objetivo é propor uma reflexão mais profunda sobre o tema, uma vez que a expressão mero aborrecimento é constantemente repetida em decisões de processos que pleiteiam o dano moral, especialmente no direito do consumidor. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, explicou que a intenção da campanha é mostrar à comunidade os impactos que o chamado mero aborrecimento causam na sociedade e na classe dos advogados, principalmente a jovem advocacia. Hoje realizada ela de forma nacional em todas as 27 seccionais do Brasil, que é a campanha Mero Aborrecimento Tem Valor. Uma campanha importantíssima que o Conselho Federal da OAB, por meio da Comissão Especial de Defesa do Consumidor, da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia e da Comissão Nacional da Jovem Advocacia, apresenta a todo o sistema. Maria Miranda, presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor, também fez suas considerações e relembrou o início do projeto, em 2016. Todo o Brasil está trabalhando em função dessa campanha. Essa campanha que nós lançamos em 2016, dia 11 de agosto de 2016, em Alagoas, com o nosso presidente Lamáquia. E de lá para cá nós temos feito em vários estados o trabalho de conscientização junto ao Poder Judiciário. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Mato Grosso, Rodrigo Mendonça, destacou que o entendimento de mero aborrecimento contraria os valores do Estado democrático de direito. O mero aborrecimento, ele não é apenas um entendimento jurisprudencial defensivo do nosso Poder Judiciário, que tanto gostamos, mas sim uma arbitrariedade que tem que ser combatida pela classe dos advogados. Fizeram parte da mobilização presidentes de seccionais e membros das comissões de defesa do consumidor, comissões da Jovem Advocacia e comissões de defesa das prerrogativas e valorização da advocacia. O plano da advocacia idosa, aprovado no Conselho Pleno da OAB, apresenta diversos aspectos, como a criação de comissões em todas as seccionais, o cadastro e censo dos profissionais com mais de 60 anos. Saiba mais! Com uma série de medidas que visam a valorização e defesa dos profissionais com mais de 60 anos, o Conselho Pleno da OAB aprovou o Plano Nacional de Valorização da Advocacia Idosa. Entre os itens da medida estão as prerrogativas, inserção no mercado de trabalho e ensino. Além disso, será criada a Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa no âmbito da Ordem. A presidente da comissão, conselheira Glícia Salmeirão de Miranda, destacou. E para mim foi um desafio presidir a Comissão Nacional do Direito da Pessoa Idosa. Inclusive aprender a lidar com as terminologias, que são terminologias que vêm mudando ao longo dessas conquistas, pelos pactos internacionais, pela necessidade de nós brasileiros e brasileiras termos esse valor de conteúdo preservado, assegurado e, sobretudo, presidente, do nosso papel enquanto instituição Ordem dos Advogados do Brasil. Entre os aspectos do plano de valorização estão a criação de comissões em todas as seccionais. O
o cadastro e censo dos profissionais com mais de 60 anos, o debate sobre o tema nas conferências nacionais e estaduais e parcerias com instituições de ensino e escritórios de advocacia. O plano vai contar ainda com a recomendação para a retirada da obrigatoriedade do voto dos advogados e advogadas com mais de 70 anos nas eleições da ordem, tal como já acontecem nas eleições gerais. A medida começará a valer a partir das eleições da ordem de 2021. A Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a Abracrim, foi homenageada pelos 25 anos de criação durante o Conselho Pleno da OAB. O presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, cumprimentou os associados. Quero aqui comunicar que o Conselho Federal da OAB também presta, neste momento, uma homenagem muito especial à Abracrim, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, que comemora neste ano o seu jubileu de prata, comemorando seus 25 anos de fundação. Criada no ano de 1993 na cidade de Curitiba, a associação luta pela defesa das prerrogativas profissionais dos seus associados e pela promoção de ações que valorizam, fortalecem cada vez mais a advocacia criminal brasileira, que merece sim todo o nosso aplauso, que merece sim toda a homenagem do Conselho Federal da OAB. A entidade foi representada pelo presidente Elias Matar Assad e diretores de vários estados brasileiros. Na ocasião, a Abracrim, em nome da advocacia criminalista, também prestou homenagem ao Conselho Federal da OAB, com uma medalha comemorativa dos 25 anos da instituição. Levar a discussão sobre o fim da cláusula de barreira para o Colégio de Presidentes de Seccionais era um compromisso da atual gestão com a jovem advocacia. O pleito foi atendido por unanimidade pelo colegiado. Confira. A OAB Nacional deu um grande passo para favorecer a jovem advocacia no Colégio de Presidentes. Foi aprovada a exclusão da cláusula de barreira para a jovem advocacia no âmbito dos conselhos seccionais. Ainda por unanimidade, foi aprovada a redução para 3 anos para candidaturas aos cargos de diretoria das caixas de assistência, subseções, seccionais e do Conselho Federal da entidade. O debate será levado ao Pleno do Conselho Federal e, se aprovado, dependerá de alteração legislativa pelo Congresso Nacional. O Colégio de Presidentes aprovou alterações nos processos ético-disciplinares da entidade. As mudanças precisam ser feitas por meio de projeto de lei. O objetivo é garantir mais segurança e transparência, fortalecendo esse mecanismo. Para o presidente Cláudio Lamáquia, a OAB precisa ser intransigente com infrações éticas e disciplinares, pois alguns poucos não podem manchar a imagem de mais de 1 milhão de profissionais sérios e comprometidos com o munus público representado pela advocacia. A OAB Nacional destacou mais uma vez a preocupação com a crise imigratória vivida no estado de Roraima. Para a entidade, o governo brasileiro tem sido ineficiente na solução do caso. O Colégio de Presidentes da OAB manifestou preocupação com a falta de controle na entrada de venezuelanos no estado de Roraima e reforçou a cobrança ao governo federal por soluções efetivas para esse drama humanitário. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, visitou o estado recentemente para averiguar de perto essa realidade. Para ele, o governo federal perdeu o controle da situação. Lamáquia afirmou ainda que os efeitos já estão sendo sentidos em outros estados brasileiros. Confira agora a Carta de Gramado. O documento contém as deliberações do Colegiado de Presidentes realizado no Rio Grande do Sul. O Colégio de Presidentes de Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil realizou o último encontro na atual gestão, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Após analisar e discutir os temas de interesse da advocacia e da sociedade, o grupo decidiu por 9 tópicos, entre eles: saudar os 30 anos da Constituição Cidadã, que se completarão no próximo dia 5 de outubro, e lamentar os ataques que vem sofrendo, em clara tentativa de fragilizar os direitos e as garantias fundamentais, essenciais à manutenção do Estado democrático de direito.
condenar iniciativas que clamem por intervenção militar, confundem justiça com justiçamento ou propõem, por outra via, o retrocesso institucional. Afirmar ser absolutamente necessário o combate à corrupção, com a imperiosa observância dos direitos fundamentais básicos. O restante das decisões você confere no site da OAB, cfoab.org.br. A OAB acionou o STF com uma ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da nova lei trabalhista que prejudicam o acesso dos trabalhadores à justiça e oneram os processos. A OAB Nacional questiona no Supremo Tribunal Federal dispositivos da reforma trabalhista que atribuem ao autor do processo o ônus de calcular exatamente o valor demandado antes da apresentação da contestação e a juntada de documentos pelo empregador, sob pena de extinção do processo. Para a OAB, essa previsão configura um obstáculo ao acesso à justiça. Se não for declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos, a OAB requer ao STF que seja consolidado o entendimento de que a indicação de valores seja uma estimativa das verbas e que seja obrigatória intimação prévia para emenda da inicial antes da extinção do processo. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, realizou sustentação oral no julgamento do recurso extraordinário proposto pela Prefeitura de Belo Horizonte, que questionava no Supremo Tribunal Federal a manutenção da imunidade tributária à Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. De modo unânime, os ministros reconheceram a imunidade das caixas de assistência e, acima disso, a importância da independência da OAB para o Estado democrático de direito. Lamáquia falou em nome do Conselho Federal da OAB, entidade maior do guarda-chuva que ampara seccionais, subseções e caixas de assistência. Reiterando por diversos ministros o papel fundamental da OAB e a sua independência frente a todos os demais órgãos e todos os demais poderes. Ou seja, o reconhecimento feito aqui nos votos, nas declarações de voto de cada um dos ministros, sem dúvida nenhuma, reforça mais ainda o papel do Supremo Tribunal Federal na interpretação da Constituição e, acima de tudo, o que o Supremo Tribunal Federal pensa desta instituição da Ordem dos Advogados do Brasil. O coordenador nacional das caixas de assistência, Ricardo Pérez, acompanhou o julgamento e afirmou que, se a decisão não fosse favorável, poderia ser o fim das instituições que prestam apoio à advocacia. Isso nos deixava muito preocupados, porque era o fim das caixas, a imunidade. E o trabalho que a gente tem feito para os advogados e para os seus familiares em todo o Brasil é um trabalho assistencial, porque a Caixa é o braço social da Ordem. E é isso que nós temos a obrigação de cuidar da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida dos advogados. Em nome da Caixa de Assistência de Minas Gerais, falou a advogada Misabel Derzi, que proferiu sustentação baseada no caráter assistencial da Caixa Mineira. O ministro relator Edson Fachin afirmou que não é possível diferenciar a OAB e a Caixa de Assistência, o que justifica a extensão do benefício. Assento também que a OAB não é uma entidade da administração indireta, porquanto não se sujeita a controle hierárquico ou ministerial da administração pública. Os ministros Marco Aurélio de Mello, ministro Luiz Fux e Alexandre de Moraes acompanharam o relator. E se formos ao Estatuto da Ordem, está revelado que a Caixa sobrevive mediante, seria afastadas as despesas da Ordem, a 50% do que é arrecadado pela própria seccional, né? E que não tem fim lucrativo. Isso está no próprio estatuto dessa Caixa envolvida no processo. A forciore, a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, encontra-se tutelada pela imunidade recíproca prevista no artigo 150, inciso 6º do texto constitucional, tendo em vista a impossibilidade de se conceder tratamento tributário diferenciado a órgãos da OAB de acordo com as finalidades que lhes são atribuídas por lei. Prejudicando naquilo que essa casa, que o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu importante em se garantir com a imunidade tributária governamental à OAB, poderia prejudicá-lo em sua autonomia, em sua independência.
A OAB Nacional acompanhou em Goiânia o julgamento de 2 policiais federais aposentados acusados de tentativa de homicídio triplamente qualificado por mandarem uma bomba ao escritório do advogado Valmir Oliveira da Cunha. Os irmãos Ovídio Rodrigues Chaveiro e Valdinho Rodrigues Chaveiro foram condenados a 11 anos e 9 meses de reclusão cada um. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, saudou a decisão do júri. O aprimoramento da execução penal no país foi discutido no 9º workshop sobre o sistema penitenciário, realizado pelo Conselho da Justiça Federal. A OAB Nacional participou da mesa de honra da abertura, ao lado de autoridades do Judiciário. Em comunicado à imprensa, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, lamentou o incêndio que atingiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Segundo ele, esse é mais um exemplo da falta de apreço que se percebe ao longo das últimas décadas pela preservação da história. A Ordem dos Advogados do Brasil repudiou o ataque na última semana ao candidato à presidência da República Jair Bolsonaro durante uma campanha pelas ruas de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Em manifestação à imprensa, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, afirmou que a democracia não comporta esse tipo de situação. Estamos no meio de um processo eleitoral. O processo eleitoral, ele comporta, sim, troca de ideias, ele comporta, sim, composição de pensamentos, mas ele não pode aceitar este extremismo que nós estamos vendo hoje no Brasil. A OAB vai continuar acompanhando os desdobramentos do caso para que os eleitores tenham assegurado o direito à livre escolha. A OAB participou da conclusão da cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais no Tribunal Superior Eleitoral. Na ocasião, o secretário-geral adjunto em exercício da OAB, Marcelo Galvão, falou do papel do Conselho Federal no processo eleitoral. Então é importante essa participação da OAB, no momento em que se lacram as urnas, né? Essa inovação brasileira que precisa ser preservada. A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, agradeceu a presença da OAB e destacou a segurança que o sistema eleitoral brasileiro possui. A sede do Conselho Federal da OAB, em Brasília, mantém um espaço histórico multiuso para a classe, entidades advocatícias e também para a sociedade. Estamos falando do Centro Cultural Evandro Lins e Silva, inaugurado em fevereiro de 2005. O complexo é composto por diversos ambientes. Na Biblioteca Arques Tourinho, advogados e advogadas, além de estudantes de direito, conseguem consultar um acervo especializado em obras jurídicas, com mais de 3.000 exemplares. Os títulos são de livre acesso e devem ser consultados no local. O Centro Cultural Evandro Lins e Silva também homenageia Rui Barbosa, o patrono dos advogados e advogadas brasileiros. No espaço, são lembrados ainda aqueles que foram agraciados com a comenda máxima oferecida pela OAB à classe, a medalha Rui Barbosa. Entidades parceiras da OAB também têm espaço no Centro Cultural e podem utilizar as salas de reuniões ou o endereço da OAB como sede. Atualmente, 5 instituições credenciadas fazem uso das instalações. E quando há eventos do Conselho Federal ou das entidades associadas, como palestras e seminários, é possível utilizar 3 plenários com aproximadamente 40 lugares cada um. São eles: Plenário Márcio Tomás Bastos, Plenário Alberto Simonetti Cabral Filho e Plenário Oufir Figueiras Cavalcante. O plenário principal, vinculado à Escola Nacional de Advocacia, é equipado com 140 lugares e também está à disposição da OAB, especialmente para transmissão de vídeos. Outro espaço que faz parte do complexo é o Museu Lida Monteiro, que faz o resgate de toda a trajetória de luta da OAB, inclusive com artigos pessoais de ex-presidentes da entidade. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.